Estamos ao vivo. Espera aí, ainda não, está entrando. Agora estamos ao vivo. Super Mauro e grande Francisco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Queria introduzir aqui, primeiro agradecer o Chico aí, Francisco Keman, por ter aceitado o convite. É um cara esplêndido, que eu conheço aí já há um tempo, estamos fazendo muita coisa legal juntos. E acho que é um cara que vai abrir novas dimensões aí, porque sabe muito da área que ele domina, né? Queria começar, na verdade, Chico, pedindo para você se apresentar, né? Chico, que ele é um estrategista humano, né? Queria que ele me contasse aqui o que é um estrategista humano, o que faz o estrategista humano e um pouco da sua história também, como você chegou aí onde você está hoje, né? Para o pessoal que não conhece, te conhecer. Beleza, vamos lá, Mauro. Primeiramente, agradecer você, o Jorge, pelo convite. Estou super feliz aqui da gente poder trazer diversas informações, né, tão relevantes aí que com certeza vai poder contribuir aí para muitas pessoas. Para quem não me conhece, como o Mauro me apresentou, sou Francisco Keman, sou estrategista humano, né? E todo mundo pergunta assim, né, caramba, nunca vi essa profissão, né? O que é estrategista humano? E é justamente aí que eu começo, né? O estrategista humano hoje é um profissional, né? Hoje no Brasil, digamos, acredito que tem eu e mais meia dúzia, se tiver. Acho que o Bob, você lembra quando a gente começou, uma hora até escreveu no site, é o primeiro, porque estratégias humanas não é nada mais, significa que eu me tornei um nexialista, né? Isso eu vou até falar hoje aqui sobre isso. É um profissional que tem diversas formações em diversas áreas e que consegue resolver situações mais complexas, né? Estrategistas humanos são pessoas que têm um repertório vasto, não é pessoas que têm apenas uma titularidade. Tipo, eu sou formado em tal lugar, eu tenho pós, mestrado. Não tem um conhecimento somente hard skill, tem um conhecimento soft skill que consegue aumentar a combinatividade repertorial e resolver situações, né? Só que eu trabalho, né, como estrategista humano na área dentro do desenvolvimento, na área da parte comportamental. Então, eu complemento de diversas áreas, né? Desde uma programação linguística, hipnose, aspecto comportamental, constelações organizacionais, constelações sistêmicas, psicologia clínica, análise, tem diversas, análise corporal, tem diversos autores, diversos treinamentos, né? Eu já tenho mais de 30 formações nos últimos anos e todas as formações elas se complementam, né? Para a gente poder se sobressair e resolver situações que possam elevar a raça humana para um nível consciencial mais efetivo. E é isso que faz um estrategista humano. E é isso mesmo, Mauro. E eu queria contar uma curiosidade aqui, né? Que acho que até quem conhece aí bem o Francisco não sabe que o Francisco já foi um candidato já, né, Francisco? É mesmo? O Jorge não sabia, olha lá. Eu fui o vereador assim, mais votado em 2008 e pelo meu partido na época eu não entrei por causa da legenda partidária. E eu venho de uma família de políticos, né? Meus avós foram prefeitos, o outro meu avô também foi vereador, né? Dos dois lados, tanto do pai e da mãe. Então, assim, eu venho de um clã político e convivi com muitos políticos, sou amigo de grandes políticos, então a gente tem uma noção do que ocorre aí, né, dentro desse sistema. O que passa na cabeça do político aí durante uma campanha eleitoral, né? Que não é moleza, né? Acho que quem já viveu sabe que é uma pressão enorme, ao mesmo tempo é uma ansiedade, né? Um tesão também muito grande, assim, né? Sim, é um jogo, né, que eu falo, não um jogo do lado negativo, mas é um jogo interno de diversas emoções, né? São diversos sentimentos que acionam as emoções ali, a pessoa começa a trabalhar. Só que hoje, se a gente começar a navegar dentro desse campo comportamental, existem diversas habilidades, né, que é o que a gente vai falar sobre hoje, ou sobre esse tema que hoje, que eu acho que é um tema importantíssimo, cara. É um tema que é de uma relevância, sem brincadeira, eu não estou criando nenhuma propaganda, não, mas é de uma relevância porque a gente está falando do futuro de uma nação.
E a partir do momento que uma pessoa que está candidatando, um político, ele passa a entender a complexidade disso e, ao mesmo tempo, ele começar a introjetar essas situações que vão ser faladas aqui, não tenha dúvida que ele vai ter outros resultados, né? E se você me permite, eu já abro a nossa conversa aqui hoje, né? Falando algo que o Einstein sempre falou, de diversos autores, e que, para mim, é a frase que mais cabe hoje dentro desse momento político, no que é o quesito de desenvolvimento, que significa que a frase, a famosa frase, não dar para resolver um problema com o mesmo nível de consciência do qual ele foi criado. Então, assim, é uma situação que hoje, se a gente olhar no âmbito político, a maioria das pessoas, elas estão tentando resolver situações com o mesmo nível de consciência do qual ele foi criado. Por isso que um dos níveis de consciência, e eu vou falar um pouco aqui sobre isso hoje, é tão importante. É tão importante as pessoas, os políticos, né, que já são, ou os pré-candidatos, eles começarem a ter a consciência que eles têm que se desenvolver. Porque quanto eles mais se desenvolvem, maiores são as chances, né, não somente de repertório, de atividade, toda essa situação, mas são as chances de eles realmente serem mais efetivos. Né? Porque o que a gente hoje são poucos os políticos que têm efetividade. Né? E se a gente entrar nesse âmbito, a gente vai ver dois quesitos que são assim fortíssimos. Primeiramente, para começar, a gente vem de uma Constituição que foi formada com nível de consciência X. Só que o mundo evoluiu, gente. Nós vivemos uma cultura totalmente efêmera, onde os valores hoje temporais equivalem a 70%, os valores atemporais equivalem a 30%. Então, assim, a Constituição hoje, se você observar a consciência que ela tem, o sistema que ela funciona, ela não consegue servir nos dias de hoje, né? Ela não serve. E nós temos também uma outra questão, que é a questão da infidelidade de percepção. Você deve perguntar, cara, o que é isso? Infidelidade de percepção. Estou me perguntando isso mesmo. Eu também. A infidelidade de percepção ocorre por dois motivos. O primeiro motivo é que, quando sai um político, você não tem a sequência daquele projeto, sabendo que os principais projetos que se trabalham são todos projetos a longo prazo. E por que a gente chama de infidelidade perceptiva? Porque cada político tem uma percepção, e percepções distintas são projetos distintos, e o que se cria? Uma inconclusividade da situação. Então, quer dizer, você não resolve nada, porque são diversas pessoas com percepções totalmente diferentes, com níveis de consciências totalmente diferentes, que, na verdade, estão tentando resolver um problema que não conseguem resolver, porque ele foi criado com o mesmo nível de consciência X. Quer dizer, é praticamente impossível, né? Hoje nós vivemos uma maré complexa, é um desafio gigantesco para os candidatos, é um desafio gigantesco para os políticos terem que administrar essa questão deles aí consciencial, e eles vão ter que buscar uma evolução, porque sem evolução dificilmente vão crescer. Ô Chico, e para quem está entrando agora e não pegou o começo da conversa aí também, até para esclarecer para quem, né, ainda não é muito envolvido com esse tipo de assunto, né? Tenta definir para a gente aí o que é o nível de consciência, né, que você está trazendo aí, para ilustrar para o pessoal aí o que você quer dizer quando você diz que, né, não pode ser dentro dos mesmos níveis de consciência. O que é um nível de consciência? Conta para a gente. Vamos lá. Hoje, a gente tem vários autores que falam sobre isso, só que existe um autor que é o Einstein da consciência, que é o Ken Wilber. O Ken Wilber, ele fala detalhadamente que nós temos aí 8 níveis de consciência, né? E, geralmente, cada nível, o ser humano, ele trabalha de uma forma, né? Só que não é que você, por exemplo, se a gente faz um trabalho, aí eu descobri, o Mauro tem um nível de consciência X. Não é porque o Mauro tem um nível de consciência 6 que ele só atua no 6. Tem hora que ele vai para o 3, tem hora que ele vai para o 2, tem hora que ele pode ir até para o 7. O problema é que boa parte dos nossos políticos, eles estão ainda no nível de consciência 2, no nível de consciência 3, no 4 e às vezes no 5, né? O que significa? Quando você está falando de uma pessoa que está no nível de consciência 3, ele ainda está no poder. Vou dar um exemplo do presidente, né? Para poder ficar claro, por exemplo. O presidente chegou e comentou, né, assim, não, mas isso é só uma gripezinha. Quando ele
disse isso, ele foi para o 3, que é o nível de consciência que a gente fala que é o líder de favela, que é o poder, é o nível de consciência vermelho. Tipo assim, é só uma gripezinha, os mais fortes sobrevivem. Mas, ao mesmo tempo, ele vira e vai para o nível de consciência 5, quando ele diz assim, não, mas os valores da família, para mim, é algo muito importante, ele sobe. Então, nós navegamos, né? E o que tem, e como que a gente faz, né, para a gente poder desenvolver níveis de consciência? Você tem que fazer práticas. Quando você pratica mente, corpo, espírito, com algumas técnicas, você passa a se desenvolver, né? Quando você vai aumentando seu repertório mental, quando você vai aumentando suas percepções, porque quanto mais aumenta as suas percepções, maior são as chances de você resolver situações complexas, né? Então, quando a gente fala assim, sem brincadeira, o papo de nível de consciência, ele é um papo assim, complexo. Primeira vez que a gente escuta, a gente fica totalmente perdido. E a gente tem que ter a consciência que quando, por exemplo, uma pessoa que está no nível de consciência bege, e o cara que está no 7, no 6, quer dizer, vamos dar exemplo, o mundo corporativo geralmente está no 6. Ele não consegue conversar com 2, porque o sistema de linguagem, as necessidades físicas, as necessidades básicas são outras daquela pessoa. Então, assim, quando eu digo que os políticos têm que evoluir a consciência, ele tem que evoluir as suas percepções. Isso vai vir através de estudo, através de práticas que eu vou comentar aqui com vocês. E deixa eu te trazer para um degrauzinho para baixo aqui, que é uma pergunta mais, talvez, menos ligada a todo o conteúdo que você vai trazer para a gente, mas introdutória, que é, coloca a tua opinião como um estudioso da sociedade sobre o nível de posicionamento dos políticos, do ponto de vista de modificar a sociedade. Você tem percebido, ao longo das últimas eleições, ao longo dos últimos anos, que veio para a política, migrou um novo estilo de pessoas que querem realmente fazer com que a gestão pública possa melhorar o nível de consciência, ou o nível de educação, ou o nível de desenvolvimento do ser humano dentro do nosso país? Ótima pergunta, e realmente, o que você estava perguntando, eu tenho que dizer para você que tem diversas pessoas que estão migrando, só que ainda, essas pessoas que estão migrando, isso é uma coisa que me preocupa muito, inclusive, até recentemente conversando com um vereador próximo aqui da minha cidade, ele disse assim, cara, eu vou sair da política porque não dá mais. E é um cara com consciência super bacana, e você começa a compreender por quê? Porque eles não têm força ainda. É como se ainda a manada que tivesse ali, né, falando assim, só para a gente poder elucidar um pouco, elas fossem mais fortes que as novas ideias. Então, assim, é um trabalho que vai começar a evoluir? Vai, mas é com o tempo e a partir do momento que eles começarem a se desenvolver. Porque quanto mais vai se desenvolvendo, melhor vai ficando, melhor as capacidades emocionais, cognitivas. Só que sim, realmente, existe um pequeno grupo que está buscando uma evolução, só que ainda ele não tem força para poder mudar uma questão coletiva. Olha que pergunta interessante, a gente já até capta outra situação. Você pega nosso país, né? O que o nosso país é? O nosso país não é nada mais um reflexo, ok, das pessoas que estão no poder. Então, se as pessoas que estão no poder já não têm um nível de consciência, já não têm percepções, não têm educação, isso vai refletir no nosso país. Por quê? Porque no Brasil, nós temos uma cultura muito arraigada de uma escuta colonizadora, né? O que significa? As pessoas têm o hábito de escutar pessoas que estão, talvez, na mídia, que têm um sucesso a mais, e o brasileiro, ele não questiona as pessoas, né? Ele não questiona se aquele cara está fazendo certo, se aquele cara está fazendo não, e isso trava nosso país. Assim, um pequeno exemplo, a gente não tem nada contra, tá? Como dizer, um exemplo, assim, a gente teve um presidente que foi o Lula, e um presidente que bebia, que tinha alguns estados de embriaguez por mês, ele mesmo falava, fumava, não se exercitava, era obeso. Aí você vira e fala assim, gente, qual que vai ser o reflexo do país com um presidente desse? É igual, eu fiz uma pesquisa que eu ia falar aqui hoje, com 10 secretários, eu achei interessante, eu busquei esses dados antes, tá? Antes de estar falando,
com 10 secretários de saúde aqui da região e também do estado de São Paulo. Gente, de cada 10 secretários de saúde que eu vi, 9 são obesos. Então, assim, você observa que dentro dos hábitos comportamentais, a gente já está começando a falar de um hábito, é a congruência. Porque se você não consegue ter congruência com aquilo que você realmente exerce, dificilmente, gente, e isso é uma questão muito óbvia, dificilmente a pessoa vai ter resultado. Como que, por exemplo, um sistema de saúde vai ter resultado se as próprias pessoas que estão lá, elas não executam aquilo que elas pregam? Faz sentido? Total sentido, Chico. Os exemplos arrastam, né? Então, ainda tem muita pegada do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A origem da minha pergunta é de percepção estratégica, né? Ou seja, a gente está vendo uma luz no fundo do túnel, porque pessoas de bem, isso tem muito a ver com você estar aqui com a gente, com o nosso projeto da Fórmula, que é disponibilizar ferramentas, olhando para o mundo digital, para poder trazer pessoas que querem modificar, que têm uma percepção estratégica, que fazem aquilo que pregam, para que ele possa ser visto e ouvido por uma quantidade maior de pessoas que vão entregar para ele o mandato, né? Então, tem muito a ver com essa conexão de pessoas certas querendo mudar, com uma estratégia, com uma consciência, como você colocou, maior, mas para isso eles precisam de ferramentas. Acho que a nossa busca aqui no papo com você é trazer essas ferramentas. Sim, olha para você ver, é fantástico o trabalho de vocês, porque para pensar, se um político começa a se desenvolver, o que vai acontecer com ele? Primeiro, vai mudar, vai ter novas neuroassociações, a questão neuroquímica dele vai mudar inteiro. Eu não vou entrar nesse quesito aqui porque é um pouco mais complexo falar de circuitaria neural. Só que o que vai ocorrer? Primeira coisa, ele vai vibrar diferente. Nós somos compostos pelo nosso corpo biológico, só que nós temos nossos átomos. E nós vibramos. Se você não acredita, é só você entrar numa sala com infravermelho, você vai ver vai ver a sua vibração, né? Ou se você passar um aparelho também na USP, tem em São Paulo, você consegue ver a sua capacidade energética. E quanto mais conhecimento você tem, mais você tem uma vibração. Se você começa a vibrar numa frequência mais elevada, nós temos uma tendência do nosso inconsciente coletivo a captar essa vibração. O que acontece dentro de um determinado local onde as pessoas estão vibrando aquilo ali? Tudo começa a mudar. Vou dar um pequeno exemplo do Covid. Aí, o coronavírus, eu escutei uma explicação de um cientista que eu achei fantástico, um cara que eu gosto muito. Ele falou, cara, olha, se a gente pegar 100 pessoas e colocar numa ilha, né, e começar a colocar essa mesma frequência de pensamento que essas pessoas estão, elas vão emanar uma situação que, a nível psíquico, elas podem realmente criar essa doença, elas podem criar diversas situações. Não estou dizendo que é somente isso que cria, mas isso é boa parte da criação. Quer dizer, se nós temos políticos conscientes, né, uma nação que está tendo uma gestão por pessoas, por líderes mais efetivos, automaticamente nós vamos ter um país com uma vibração de frequência diferente, um país mais leve, aonde o nível de prosperidade da humanidade ia ser totalmente diferente. O problema é que hoje ainda, como as pessoas estão dentro de um hábito, eu vou falar aqui ainda também, que é o hábito de ter o nível de consciência ainda um pouco mais baixo, chakras inferiores, eles estão preocupados ainda com posses de poder. E se você está preocupado com posses de poder, você acha que quem está no poder político vai deixar a nação inteira se desenvolver? Não, capaz. Eles vão criar paradigmas, eles vão criar situações para as pessoas continuarem na ignorância. Por isso que um programa desse, igual vocês têm, a gente falar sobre isso é tão importante para os candidatos, né? E já para os atuais políticos, para eles procurarem ter consciência que eles têm que se tornar uma pessoa melhor, porque o que eles já fizeram já não funciona mais. E isso que está acontecendo no país é uma prova disso, né? Legal. Show. Eu queria falar que tem um pessoal já mandando perguntas aqui, né? Mas são perguntas que são fora do tema aí da live de hoje. A gente vai tentar responder elas no final. Mas, pessoal, mandem perguntas aí dentro do tema de hoje, que a gente está falando aí de hábitos comportamentais, né? E eu queria agora passar para o Francisco Keman dizer para a gente aí
tentar trazer uns aspectos mais práticos ali, né, pô, galera que entendeu aí a necessidade, né, dessa evolução, de mudar o seu nível de consciência, né? O que a gente pode fazer para alcançar isso aí? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão de todos os políticos, né? Dentro das minhas concepções, dentro do que eu estudo, dentro de todas as minhas formações, dentro dos meus 50 livros que eu leio por ano, de tudo que eu vim adquirindo de conhecimento, né, do meu conhecimento empírico e científico, uma nação hoje, né, os políticos, eles têm que buscar uma política integral. O que significa uma política integral? É onde você passa a integrar primeiro é ele. A primeira mudança é ele que começa. Ele não pode querer mudar o próximo se ele não se mudou ainda. Se ele continua com as mesmas ferramentas, com o mesmo estilo do passado, querendo trabalhar e agir com aquelas competências, tá? Então, assim, integrar é quando você passa a trabalhar a nível sistêmico o teu corpo, né? Habilidades corporais, o teu físico, a sua mente, você passa a trabalhar o seu espírito, e hoje tem diversas práticas, muitas coisas eu vou falar aqui, e que isso com certeza vai trazendo um efeito totalmente diferente. Dentro dessas habilidades, o que eu já falo para vocês, que é a primeira habilidade que o político tem que treinar para mudar esse comportamento dele é sair da perspectiva do ter, né, para ir para a perspectiva do ser. Os políticos, né, e pessoas que estão pensando em candidatar, ainda nós vivemos um paradigma muito materialista. Quando eu falo materialista, eu não estou falando somente de dinheiro, estou falando de partícula, de ser São Tomé, só acredito vendo. E boa parte dos políticos ainda eles estão nesses paradigmas. E o que acontece dentro desses paradigmas? Quando você está muito no paradigma do ter, você esquece do ser, você vai ficar apegado a somente ferramentas instantâneas. Vou dar um pequeno exemplo. Quando você fala para um político, você tem que investir em medicamento e educação, para onde que ele vai? Eu não preciso nem falar. Ele vai para o paradigma materialista, ele vai para o medicamento. Por quê? Porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque eles acreditam que aquela situação vai trazer um efeito para a população mais rápido, tá? Gente, eu estou falando de uma forma um pouco genérica, porque se a gente começar a colocar pontos específicos aqui, fica uma alfaiataria mais complexa, tá? Mas, geralmente, as pessoas têm essa tendência. E quando você vai muito para o ter, você esquece do ser, né? Você fica muito nessa questão, tem que ser palpável as situações, você começa a criar outras, como que eu posso dizer a palavra, outras situações que acabam inibindo o crescimento, talvez, coletivo. Porque se você foca muito numa determinada situação, você acaba não abrindo caminho para que outras situações possam ocorrer. Então, assim, essa questão, muito hoje, desse paradigma do ter, é uma coisa que, para mim, prende muito. O ter e ser, para você ter uma ideia, hoje, temas de diversas palestras, gente, temas de livro. É uma coisa assim que, para eu falar aqui, a gente precisa de tempo, mas é algo que realmente faz a gente pensar, né? Você olha hoje, quantos políticos hoje, eles pegam, digamos, as suas dores existenciais que eles tiveram, os seus comportamentos que estão ali bem obscuros, e eles projetam isso em seus projetos. Quer que eu dê um exemplo para vocês sobre isso? Sim. Com certeza. Um exemplo super legal, vou dar um exemplo aqui. Governador de Nova York. Cara esplêndido, fantástico. Só que na infância dele, ele foi reprimindo algumas situações sexuais. E uma das situações sexuais que ele reprimiu, ele gostaria de ter transado com garotas de programa. Ele quis isso e ele foi reprimindo essa situação. Quando ele casou com a sua bela esposa, ele devia ter chegado para ela e falado assim: meu amor, eu tenho uma fantasia, eu quero sair com umas garotas de programa, você pode se fantasiar também. Ele deveria ter feito. Não, ele foi reprimindo. Quando ele chegou para ser governador, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele mandou retirar todas as prostitutas da rua e, passado alguns meses, ele foi pego num grande escândalo com várias garotas de programa. Então, assim, muito dos políticos, se você fazer uma análise bem perfeita dele ali, você vai ver que tem muitos dos projetos, das dores deles, eles colocam na população.
E é por isso que hoje, quando ele vai para o ser dele, ele vai para o que ele é mesmo, para a essência, a chance dele ter projetos melhores, ele ter uma efetividade melhor, é fantástica, porque ele deixa de ser aquele político que dá quadro de camisa, que vai dar bola de futebol, aquele político que é o líder de bairro, e ele passa a realmente ser não um político com diversas facetas, mas um político que não precisa de faceta, porque ele é apenas ele. Então, ele não faz força para fazer mudança. O nível de elevação dele, até energética, é bem maior do que uma pessoa que está no ter, ou de uma pessoa que reprime essas situações. Entendeu? Compartilha com a gente, por favor, hábitos que você acredita que... Nós temos muitos candidatos aqui dentro do nosso grupo, né? E homens de marketing que estão trabalhando com candidatos. Que hábitos seriam positivos para essas pessoas que estão pleiteando cargos públicos ou para esses homens de marketing de fomentar para eles e para os próprios candidatos que poderiam levar ao sucesso dele ser eleito? Compartilha com a gente um pouco essa pegada de hábito. Deixa eu só cortar aqui, antes de você responder a pergunta do Jorge, que eu quero pegar um gancho aí da sua última fala aí, Chico, que eu achei fantástico, né? De como o candidato, né? Que ele de fato está aí usando técnicas para se desenvolver, né? Para melhorar os seus níveis de consciência, torna muito mais fácil, inclusive, dele construir a sua proposta, né? E porque o que acontece? Eu achei isso fantástico, porque vai muito de encontro com o que a gente defende no curso da Fórmula da Campanha Eleitoral. A gente tem um módulo inteiro de como se constrói essa proposta, né, de valor, né? E acho que, enfim, como isso complementa, a gente traz ali o conteúdo de uma forma muito técnica, né? De como você vai mapear o seu público, como você vai mapear os problemas, trazer as soluções para os problemas e soluções reais, né? O Jorge, acho que eu gosto muito da fala do Jorge nesse sentido, que são, como que você fala mesmo, Jorge? São os porquês, né? Os 5 porquês, não é? Não, como assim, né? Que você tem que perguntar 5 vezes como assim para uma proposta para você entender se ela de fato é uma proposta não genérica, né? E acho que isso complementa muito bem a questão de que, pô, se o cara ele está de fato conectado com ele mesmo, ele trazer essa proposta de uma forma verdadeira, puta, já vai botar ele 3 passos na frente dos concorrentes, né? Porque eu acho que no fim é uma corrida, né? Quando a gente fala de eleição. Sim. E os candidatos, né, os pré-candidatos, eles têm que ter uma consciência que cada dia que passa, a frequência nossa da Terra está ficando mais fina, né, mais leve. O que isso acontece? A nível emocional, né, ali bem primitivo, uma pessoa só de olhar, ela sabe se você está falando a verdade ou não. E uma pessoa que está na essência, ela não precisa fazer força para as pessoas gostarem dela. Isso é muito simples, né, das pessoas poderem observar, só que às vezes ainda, justamente por causa do paradigma do ter, elas querem se apegar às situações do passado. Por exemplo, o Jorge tem uma pergunta aí de hábitos, né? Por exemplo, vamos começar, para você ter uma ideia do que se dá. Você pega um dos hábitos que eu acho importantíssimo, desaprender, para depois reaprender. Boa parte dos pré-candidatos, eles têm que desaprender. É isso mesmo que eu estou falando. Desaprender tudo que vocês aprenderem e reaprender. Por quê? Geralmente, nós trazemos a nível inconsciente todas as nossas embriaguez psíquicas, todos os nossos aprendizados de um clã, de onde a gente pertenceu. Talvez, se você já vem de uma família de políticos, você vem com diversas iniciativas, com diversos gestos, hábitos, comportamentos que não funcionam. Nós vivemos num mundo hoje totalmente efêmero, onde o comportamento, ele hoje ele é atemporal. Quando eu falo que o comportamento, 70% do comportamento é atemporal, por quê? Porque quando muda talvez uma ferramenta, uma tecnologia, e o processo de evolução da humanidade não para, muda o comportamento. Então a gente tem, digamos, hoje 30% dos comportamentos são temporais, tem coisas que não mudam, entendeu? Raiva é raiva, ódio é ódio, aquele sentimento, amor é amor, só que o resto dos comportamentos são efêmeros e cada hora vai exigir uma nova adaptação. Então desaprender, eu sei que é dolorido. A nível emocional,
cara, arrebenta o candidato por dentro. Mas você pode ter certeza que para ele ter bons projetos, para ele ter uma sobrevivência mercadológica maior, ele vai ter que desaprender para depois reaprender. Vai precisar um pouco de humildade e de um entendimento disso. Uma outra questão de um hábito que eu acho... Posso comentar esse, Chico? Claro. Desculpa te cortar, mas é que esse também é muito interessante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Também com essa pandemia, que está todo mundo precisando se reinventar, né? Sim. Então acho que cai como uma luva, né? E cai como uma luva também o que a gente traz como proposta aqui na Fórmula, que é uma metodologia completamente nova e voltada para o digital, né? E quando a gente fala de política, marketing eleitoral, aí puxando para o lado da comunicação mesmo, né? Não do contexto mais amplo. Muito do que a gente vê por aí é olhando para as técnicas ali do passado. E a gente vê políticos que têm essa resistência de ter que desaprender o que sabia, porque ele está naquela zona de conforto, né? Quando que o cara ele vai se dar conta de que ele precisa desaprender para aprender? Só depois que ele cair do cavalo. Enquanto ele está na zona de conforto, fazendo do jeito velho, né? Tá tudo bem, tá tudo funcionando. Então, eu acho muito interessante, né? Porque o político que tem a visão de desaprender para aprender, mas o cara que faz isso com consciência e não depois que ele caiu do cavalo, esse cara também vai estar alguns passos na frente aí nessa corrida eleitoral. Com certeza. Olha, isso que você falou é tão real, por exemplo, que uma das habilidades comportamentais no futuro é a introjeção de habilidades. Habilidade, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, gestão de pessoas. As pessoas, os políticos ainda, eles não... E dos pré-candidatos, eles não entenderam que política é algo sério, gente. Política é sério, não é brincadeira. As pessoas acham que política é igual. Se não, olha, para mim é um ato de responsabilidade tão quanto um terapeuta, quanto um médico, uma cirurgia em processos que realmente exige uma complexidade de pensamento emocional um pouco mais afinada. E as pessoas ainda elas não compreenderam que essas habilidades, esses questionamentos vão ser a saída do futuro para as pessoas. Você imagina hoje, nós temos aí, eu não lembro os números, 500 e poucos mil cargos no Brasil, né? Mas você imagina aí, você tem 2 milhões, 3 milhões de candidatos no país. Quantos desses daí estão a fim de entrar numa sala e falar assim, vocês vão fazer um curso, um treinamento durante 1 ano e meio, 2 finais de semana para poder se evoluir? Quantos desses estão a fim? Gente, é meia dúzia. Só que ele está achando que essa evolução que ele vai ter dentro de, talvez, de um programa, não é, ele está achando que é evolução somente profissional. E não é só profissional, não. Porque a água do mar ela é salgada em todo canto. Se você evoluir um hábito no seu campo profissional, vai para o pessoal, vai para o seu relacionamento, vai para a sua área da saúde, tudo evolui, tudo muda, porque a sua frequência, o seu campo começa a mudar. Por isso que eu falo tanto, hoje até fiz uma live, uma apresentação, esses tempos atrás, semana passada aqui, junto com o pessoal da MTV, foi muito interessante que a gente falou sobre o comportamento do futuro, né, de algumas profissões, e eles perguntaram para mim, falaram, cara, o que você acha que é a principal linha de pensamento que vai ter? Né? Eu falei assim, é uma pergunta complexa, mas uma coisa é fato, né? A gente falou todas essas questões de aprender e desaprender, só que as pessoas vão ter que ter o conhecimento, né, soft skill, que é justamente o conhecimento de diversas habilidades para poder aumentar o repertório e aumentar as percepções. Hoje, a maioria das pessoas, políticos, você observa, a hora que você puxa o currículo deles, é conhecimento tudo hard skill. Eu sou formado em administração, eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado. Gente, ninguém está preocupado com mestrado e doutorado, não. As pessoas estão preocupadas em resultado. Você resolve um resultado? Hoje, se uma empresa vem me contratar, o cara não está preocupado se eu sou de Harvard ou se eu estou morando aqui em Poços de Caldas aqui hoje. Eu estou resolvendo o problema daquela multinacional? Eu estou ajudando ela pra caramba? Tá, cara, vou pagar para o Francisco que lá me resolver aquela situação. Então, assim, quanto mais vocês aumentam, né, até essa questão da percepção linear de diploma é um paradigma do ter e a pessoa tem que desaprender. Você observou que tudo que a gente vai falando tem uma consequência, é uma lógica que a pessoa vai aprendendo.
E as pessoas entenderem que quanto maior o conhecimento soft skill dele, né, o repertório, por exemplo. Aí você tem vamos dar um exemplo aqui, para ficar assim. O político, às vezes, ele está lá, ele é candidato, ele descobre o ser dele, ele se desenvolve pra caramba, ele aprende práticas, técnicas, ele é congruente, ele faz as práticas. Aí ele está lá dentro do trabalho dele, vamos supor que ele é dentro da área do esporte, né? Só que dentro da área do esporte, além de ele fazer os treinamentos, a parte do esporte, ele começa a desenvolver outras técnicas, né? Pô, ele começa a fazer, sei lá, ler um livro dentro da parte corporal, ele começa a ler um livro de estética, não sei, de beleza, um livro de... São conhecimentos, pesca e companhia, que seja, são conhecimentos totalmente diferentes que faz aumentar o repertório dele para quando ele criar projeto, ele combinar, entendeu? Oi? Não, entendi. Estou processando aqui. É tanta informação que... Mas puta, esse tema é fascinante, né? E manda mais um outro hábito pra gente aí, Chico. E eu tenho olha para você ver que coisa interessante isso, né? Eu até anotei isso daqui, porque isso daqui eu falo somente em treinamento. Eu falei, eu tenho que falar isso pro pessoal. Vocês já ouviram falar, depois vocês perguntam aí no chat, vocês já ouviram falar que nós, todos os seres humanos, somos compostos de duas energias? Olha, estou levando principalmente dos pré-candidatos, olha que interessante. Nós somos compostos por Yin e Yang, energia masculina e energia feminina, ok? A energia masculina é a energia do ir fazer. A energia feminina é a energia da criação, é a energia do acolhimento. Todos os políticos hoje, eu posso lhe garantir, quase 98%, eles são totalmente polarizados na masculinidade. E isso hoje também tem diversas práticas que fazem você treinar a sua energia feminina, ou uma mulher que é política, treinar... Uma mulher que é política já tem muita energia masculina, né? Talvez ela tenha que, algumas tem que treinar até a energia feminina delas para voltar um pouco para a essência. Mas, assim, essa despolarização não permite o progresso de uma nação. Você fala, Francisco, que loucura que você está falando. Porque a maioria dos políticos, né, dos pré-candidatos, como eles estão muito polarizados, e quando você está muito na energia masculina, você não consegue criar. Então, você tem uma tendência a ficar no ter e uma tendência a acolher sempre os mesmos projetos, sempre as mesmas situações. Porque, por exemplo, para você chegar lá e falar assim, olha, nós vamos ter o primeiro... São Paulo vai ter a primeira Secretaria do Desenvolvimento Pessoal, a primeira Secretaria de Criatividade. Gente, um monte de gente vai bater. Por quê? Porque isso são obras que a pessoa que está desenvolvendo isso, talvez criando um projeto, ele tem que estar na essência feminina, porque é a essência feminina que cria. E essa despolarização cria diversas situações, diversas. Se você entrar ali no Senado, em algumas partes políticas que eu já vi, é pura energia masculina. E tá certo, para muitas coisas tem que ter, mas a gente tem que ter também essa energia de acolhimento, né, do feminino, de poder compreender, de poder sentir. Então, que ao masculino e feminino, o feminino vai falar assim, vamos para a educação, vamos ser. O masculino, muitas vezes, ele fala, não, vamos ter. Porque o masculino é ter. O masculino, ele é o provedor da casa. Ele é o que cria, é o que faz, é o propósito de vida, está no masculino. Então, assim, nós temos que ter ambas as energias. Claro que cada um descansa dentro da sua essência, só que hoje está muito polarizado. Então, assim, uma das coisas no futuro que os políticos vão ter que fazer é integrar tanto o feminino ou o masculino que esteja faltando para poder viver. Eu quero te trazer um pouco para a tua linha de competência, compartilhar com a gente um pouco dessa tua percepção do mundo digital, né? Você é um profissional muito conectado ao desenvolvimento humano, mas que você vem percebendo um desenvolvimento digital e vem se conectando com essa pegada do novo mundo, né? A gente, dentro da fórmula, fala o tempo inteiro entre mundo 1 e mundo 2. Então, compartilha, por favor, essa tua visão da importância de qualquer profissional ou de qualquer candidato, seja o cara de marketing, seja o candidato que quer ter notoriedade, autoridade, de olhar para esse mundo digital e aproveitar
a disponibilidade dos algoritmos, né? A ação que temos hoje com os algoritmos para poder propagar a pessoa, as características. Então, deixa algumas dicas, efetivamente, olhando para esse novo mundo, esse mundo digital, nessa percepção de hábitos, de comportamentos e desenvolvimento humano. É uma pergunta, Jorge, muito legal essa pergunta, porque quando a gente principalmente estuda liderança, né, e a gente começa a aprofundar no que ocorre a nível inconsciente do ser humano, a tecnologia ela é fantástica, ela é fundamental. Eu falo que hoje a internet deixa espertos mais espertos e burros mais burros, né? Por quê? Porque a falta de equilíbrio é o que é a grande ocasionadora dos problemas, né? E uma pessoa que é hoje, que é um pré-candidato ou que já esteja atuando, ela tem que entender que a internet sendo trabalhada, né? Os processos online, né? Os treinamentos, o que for, sendo trabalhada com equilíbrio, ela é fundamental. A gente também não pode ir para o desequilíbrio, porque a falta de interação, que é o que está tendo hoje, a falta de interação, você cria também algumas embriaguezes psíquicas, né? Você olha hoje, esse isolamento social, tem diversas pessoas que seu nível de ocitocina, né, que você tem de relacionamento humano, o nível das taxas hormonais estão descendo pra caramba, devido às pessoas não terem contato. O contato humano é importante, mas o contato hoje, quando você está sendo desenvolvido, quando você está se desenvolvendo e você tem já diversas habilidades e você sabe usar as ferramentas, né? As ferramentas tanto na parte técnica, né? Como ferramentas não técnicas dentro do aspecto da web, é fundamental, cara. Não tem como hoje a pessoa praticamente crescer, ela se desenvolver, ela criar escala, né? Se ela não tiver aqui dentro, né? Por exemplo, você observa, a gente está falando hoje, tem diversas pessoas, esse vídeo vai ser assistido por outras pessoas, e assim aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O que as pessoas têm que sempre ter em mente justamente, a gente cai, tretou e relou, cai na palavra, níveis de consciência, né? A gente ter essa consciência que a gente tem que usar isso para o bem, né? Para um propósito maior, para uma evolução maior, não para níveis pessoais, né? Não para pensamentos mais inferiores, né? Mas para a gente ir para escalas mais superiores, para trazer resultados realmente mais coletivos. É a visão que eu tenho hoje, né? Tem bastante coisa assim, né, em alguns pontos disso daí, mas é a visão que eu acabo absorvendo hoje do que está ocorrendo, né? Eu queria fazer um gancho aqui, trazer uma pergunta que ela não é necessariamente relacionada à parte comportamental, mas ela está relacionada aqui com o assunto que surgiu aqui, que a gente está falando, né? Pergunta do Paulo Mais. Paulo Mais pergunta se as eleições para presidente, nas eleições para presidente, as redes sociais foram fundamentais. Vocês acham que em 2020 também será relevante? Devemos investir forte nessa ferramenta digital? Acho que, enfim, deixar essa pergunta aí, eu queria ver a visão do Francisco, e sua visão também, Jorge, né? Olha, a minha visão, ele está corretíssimo, vai ser cada vez mais fundamental essas ferramentas. Só que lembra que eu comentei que cada vez que a pessoa está no ser, e como a tecnologia também, ela evolui, tem algo dentro da tecnologia chamada Lei de Moore, que significa que a cada 18 meses a tecnologia dobra. Só que hoje não está a cada 18, está a cada 6 meses a tecnologia está dobrando. E essa evolução tecnológica está fazendo o quê? Cada vez ficar mais sensível e perceptivo, Francisco e você que está me assistindo. Então, quer dizer que se lá em 2020 pouco, 2020 agora, a tecnologia vai evoluindo, quanto mais habilidades, quanto mais profissional, quanto mais essência, quanto mais aprendizado, mais perceptível vai ser. Basta você ver a importância da tecnologia nas eleições dos Estados Unidos. Quando teve aquela série, não sei se vocês lembram, Lie to Me, que ele ensinava a ler expressão facial, as pessoas começaram a ficar tão vidradas naquilo que elas começaram a ler as expressões faciais e saber quando os políticos estavam mentindo. O Barack Obama foi lá e mandou tirar do ar a minissérie lá no Netflix. Por quê, cara? Porque os caras começaram a treinar, eles começaram a olhar. Então, assim, lembra essa palavra, lembra que falou da efemeridade? Quanto mais sensível for ficar a web,
Ao mesmo tempo, ela é melhor para quem está se desenvolvendo e pior para quem não está se desenvolvendo, porque vai demonstrar mais todos os caráteres, nível fisiológico, comportamental, emocional. E daqui a um tempo, que hoje já tem esse programa, é que eles não deixam colocar isso. Por exemplo, hoje, quando você faz uma análise de expressão facial, quando você pega o Paul Elkham, que é o maior especialista do mundo, hoje já tem programa que a hora que eu estou falando aqui, ele consegue detectar se eu estou falando a verdade ou não. E isso vai ser cada vez mais normal, não. Vai ser cada vez mais normal. Então as pessoas vão ter essa necessidade de se desenvolver, sim, e que vai ser uma habilidade fantástica, porque a gente vai procurar ter políticos mais puros. Essa é a minha visão. A minha percepção a essa pergunta do Paulo é que as redes sociais hoje é uma verdade, né? Os algoritmos, eles estão dentro das nossas vidas. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, cada vez mais a tecnologia está nos auxiliando. E dentro da fórmula, a gente busca o tempo inteiro deixar muito claro que você primeiro precisa vender ou conquistar os algoritmos para que você possa conquistar as pessoas. Isso não é melhor nem pior, é só você entender que é desse jeito, é hoje desse jeito. Então, as pessoas estão dentro dos seus celulares e nós precisamos criar uma comunicação, e aí, fazendo um gancho com tudo que você está trazendo para a gente, que é assim, tem que ser uma conexão verdadeira, com propósito. As redes sociais, elas são o caminho para você comunicar, mas o que é verdade. Porque a gente está dentro de uma grande caixa transparente. Então, se você não tiver uma solução, uma mensagem clara, objetiva, uma mensagem que vai melhorar a sociedade, uma solução para a sociedade, e se você não for autêntico, não for verdadeiro, as redes sociais vão te boicotar. Mas não é porque os algoritmos querem o teu mal, é porque eles captam o que é real, o que é verdadeiro. Então, do ponto prático dessa resposta para o Paulo, Paulo, tem que estar, sim, nas redes sociais, tem que estar, sim, com os algoritmos, mas com uma proposta de verdade. A verdade, o propósito pode ser reverberado, se bem trabalhado pela comunicação. E tudo que a gente traz dentro da fórmula é um caminho para poder reverberar a verdade. E a gente ensina como construir, não a verdade, porque a verdade é de cada pessoa, mas como construir uma mensagem conectada à sua verdade. Aí ela tem uma expansão dentro de todos os mecanismos do que nós temos hoje dos algoritmos. Jorge, olha que legal que você falou. E a hora que você falou, eu já conectei aqui, eu peguei uma parte do texto que eu fiz, e olha para você ver como que vai fazer todo sentido o que você falou e que eu acabei não falando aqui, que passou em branco. Olha, que interessante. Quando eu falei da política ser mais integral, quando não ocorre a integração de alguns aspectos comportamentais, né, como não cuidar do corpo, mente, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, cria-se uma crise de legitimação. Né? Essa crise fortalece a não autenticidade de uma nação, nos tornando as embriaguezes dos políticos e ficamos mais atordoados. Isso não é trecho do livro, isso é um trecho de várias coisas que eu capto, eu vou anotando meus resumos. E olha que interessante que você falou. Quanto mais as pessoas elas estão ali aprendendo dentro do Fórmula, aprendendo a se desenvolver automaticamente, elas passam a se tornar mais autênticas. Quanto maior o número de autenticidade, mais as pessoas se engajam com ela aqui dentro, na rede. As pessoas se engajam com pessoas verdadeiras. Você sabe por quê? Porque a nível emocional e energético, quando você fala a verdade, é como se fossem dois cérebros conversando e os cérebros eles sabem das informações. Quando você vê uma pessoa, você tem uma ideia, quando você vê uma pessoa, em 3 segundos você sabe se você já pode namorar com aquela pessoa ou não. Só para você ter uma ideia, o que são níveis de energia. É igual quando você se apaixona. Quando você se apaixona, você não apaixona pela beleza física, você se apaixona pela energia da pessoa, primeiramente. O primeiro contato é o energético, não é o físico, não é a verbalização. Então, quanto mais autêntico você fica, devido a todos os processos, maior aquilo ali vai respingar sobre os candidatos, e eles vão ter resultados, com certeza, bem mais efetivos. Com certeza. E eu acho que as mídias sociais aí, né? Acho que também fazendo meu comentário aí na pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, né?
Porque eu acho engraçada a dúvida de, pô, será que ainda vai ser importante a internet, né? Não é que ainda vai ser, cada vez mais, né? Acho que a tecnologia está cada vez mais cercando, né, a gente, e agora nesse ano, com essa questão de pandemia, né? Mais ainda, né? As relações vão ser cada vez mais digitais e para o político que está fazendo campanha também. E o que acontece, né? Acho que essa fala aí do Jorge e do Francisco, acho que são falas incríveis, porque as pessoas, quando pensam no digital, já pensam naquela coisa que é distante, né? Porque é mundo virtual, né? Não é o cara a cara com a pessoa, né? Quando, na verdade, muitas vezes é o contrário, é uma oportunidade de você ficar de fato, né? Acho que, às vezes, um vídeo na internet é o cara ali, de fato, mostrando o dia a dia dele, mostrando uma coisa que não é um programa político na televisão, como era antes, né? Ou uma carreata que o político está lá em cima e num pedestal ali, distribui o folhetinho ali, que tem a foto do cara bem posado, de braço cruzado e o Photoshop no dente, para o dente ficar branco, né? Não, é o cara ali abrindo a câmera, igual a gente está fazendo aqui, e conversando com as pessoas, né, na rede social dele. Então, não só o digital vai ser importante, como vai ser mais e cada vez mais. Só que o que acontece? O digital é muito menos virtual do que as pessoas pensam, pelo contrário, é onde o cara vai ter que estar até a essência de verdade, né? É onde não vai poder ter máscara, o cara vai ter que ser muito autêntico para estar lá dando a cara para bater de verdade, né? Não numa propaganda política maquiada. Isso não vai existir mais, a propaganda política, né? Vai ser seres humanos falando com seres humanos. Eu sou um ser humano político com propostas, trazendo propostas para vocês que, enfim, podem vir a ser meus eleitores, né? E isso é muito incrível. Quando parece que o digital, muita gente acha que a tecnologia afasta, pelo contrário, ela aproxima, né? Ela traz para perto. Sim, exatamente. Hoje a tecnologia, uma vez eu vi o Walter Longo, que era lá, acho que ele foi presidente, CEO do Grupo Abril, né? Publicitário, Walter Longo, é isso mesmo, Mauro? Exatamente. Sim, Né? Jorge conhece ele. Conhece ele, Jorge? Sim, já tive a oportunidade de estar algumas vezes. Bacana. Aí um dia ele falou assim uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, cara, a gente vive uma época onde a proximidade se tornou a distância. Quer dizer, a pessoa está próxima de um, só que ela está com o celular e está distante. E quem está distante está próximo, né? E a distância aproximou as pessoas, né? A distância realmente aproximou. E isso mudou o contexto geral. Engajando aqui, já que eu já até lembrei de uma coisa muito legal agora, é muito legal mesmo, sobre um termo que o Walter fala também, mas na verdade esse termo que ele cunhou já é usado há muitos anos, mas ele fala bastante sobre isso, são das eras, né? Se a gente observar, isso vamos se encaixar hoje para você que é candidato, né? Pré-candidato ou que já está atuando, pensa no que eu posso dizer, mas raciocine para você ter essa visão diferente. Antigamente, a gente tinha as pessoas, né, os políticos generalistas, né, os candidatos, né, aquele cara que sabia um pouquinho de tudo, né? Depois nós migramos, nós fomos para os políticos especialistas. É aquele cara que é especializado numa área, né, igual a área médica, especializado numa coisa. E hoje a gente justamente saiu e fala que eu falo o termo que eu uso como estrategista, e nós vivemos hoje uma era, vocês podem anotar isso, que chama a era dos nexialistas, que são justamente pessoas que têm uma visão holística, que têm diversas especializações em diversas áreas diferentes e que têm uma capacidade de resolver situações mais complexas. Então, hoje, cada dia que você observar diversos candidatos, o cara se desenvolvendo, ele está lá estudando, ele está lá com forma, ele está aprendendo coisas novas, ele está aprendendo, desaprende o que é ruim, aprende o que é novo, sabe que o mundo é efêmero, sabe que tem que implantar novamente, introjetar novos conhecimentos, ele está se desenvolvendo o nexialismo dele, esse cara, ninguém pega ele, meu. Ele vai ficar muito foda, ele vai ficar muito forte dentro do âmbito dele, porque você imagina, se ele coloca imagina que é uma vitamina esse político, ele vai colocando todas as frutas ali dentro, depois ele bate aquilo ali. Com certeza ele é um cara totalmente diferente, e essa diferença vai fazer uma força lá na frente, né?
Porque você pega a internet, você pega tudo isso que a gente está comentando aqui, isso vai se somatizar, e essa somatização vai gerar um resultado, né? Um resultado gigantesco. Eu adorei a analogia da vitamina, é bem isso, né? Acho que isso ilustra muito bem, né? O cara vai ali colocando conhecimento, técnica, para de fato se tornar um político diferenciado, né? Eu queria trazer uma pergunta aqui que eu achei muito boa aqui da Regilane, né? Ela está dizendo o seguinte: nós mulheres sofremos muito porque a maioria dos partidos políticos querem as mulheres como laranjas, né? Só para cumprir a cota, né? E acho que é uma pergunta muito interessante, porque sim, isso é um fato, é uma verdade, só que ao mesmo tempo isso traz uma oportunidade para as mulheres, né? Porque vou puxar o gancho ali do que estava falando do digital, né? Antigamente, as pessoas que faziam campanha tinham que fazer de acordo com o script do partido. O partido dava menos tempo de TV para quem eles queriam, dava menos apoio para eles queriam, para quem eles queriam. Agora, com a internet, qualquer candidato tem chance de brigar de igual para igual, de igual para igual. E eu já vi na prática, tá? Já participei de campanhas vitoriosas, né, para a vereância, onde a mulher, que com certeza não era a escolhida pelo partido, vamos dizer assim, deu um baile em todo mundo, porque ela porque ela tinha a cabeça no lugar e falou assim: tudo bem, né, não vou ter o apoio que eu precisava, não tem problema, eu vou ganhar mesmo assim, e foi para cima, né? O que você pode trazer aí para a Regilane, Francisco? Dicas para ela aí, para ela vencer esse preconceito, vencer essa barreira aí que é imposta para as mulheres, mas que é uma barreira que dá para transpor, né? Eu já vi ela ser transposta. Sim. E a internet está aí para isso do ponto de vista técnico, mas a gente tem o ponto de vista comportamental também, né? Sim. Olhando para o ponto de vista comportamental, uma pergunta excelente. Você lembra quando eu falei das energias, da polarização masculino e feminino? Nós estamos tendo uma tendência a atender essa outra necessidade, tá? Isso é fato. Isso é de caráter irrevogável. Não vai voltar. Essa história de, mas tem masculinidade, tem o machismo? Tem, gente. Lógico que tem. Tem essas polarizações, igual eu te falei hoje, se você observar a política, ela é bem masculinizada. Só que a gente precisa do feminino. O homem pode desenvolver o feminino, como a mulher, nesse aspecto de querer entrar, ela vai ter que desenvolver mais o masculino dela. Ela vai ter que desenvolver o masculino para poder fazer essa força, colocar essa engrenagem, né? Existe ainda essas questões, né, igual ela comentou aí, mas eu vejo hoje, dentro do meu ponto de vista, que vem mudando, né? Vem mudando. O que eu peço para você é que você não se apegue a isso, porque pensa aqui comigo. Você trouxe uma questão que provavelmente é um paradigma pessoal seu. É você que acredita nisso. Se você começar a desconstruir essa crença, você não vai estar nem aí para o que as pessoas vão falar, você vai pegar e fazer. Por exemplo, eu já sofri diversas críticas em diversos momentos da minha vida fazendo o que eu faço. Sabe por quê? Porque todo mundo falava assim para mim: não, você tem que ser um especialista. Que história de estrategista? Que história que é isso? Cada hora você faz um curso, cada hora você aprende uma coisa, você vai estudar nos Estados Unidos, você vai estudar em tal lugar. Gente, é assim. Eu tirei esse paradigma meu de tipo, eu tenho que ser algo, né? Então, assim, novamente, tem um campo coletivo que tem o que você falou, que está começando a acabar, só que também dentro do coletivo existe você. E você pode tirar essa crença, né? Esse paradigma que você provavelmente criou e trabalhando esse paradigma, né? Até que você realmente suba o degrau. Porque quando a gente sobe o degrau, a gente já esqueceu. A gente já não está mais preocupado com aquela situação, né? Apesar de ter algumas leis, algumas forças que não deixam quantificar, mas é igual uma hora no Ciro aí. Tive uma vereadora aqui que ela fez a parte dela, ela foi lá e fez, ela negou o status quo praticamente e foi lá e executou. Então, assim, você imagina que quando você executa algo, as pessoas falam assim: meu, esse cara é maluco. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Vocês têm o Fórmula.
eu estou desenvolvendo um dos cursos, treinamentos que eu tenho é os hábitos comportamentais do futuro. As pessoas, quando eu comecei com essa história, me falou, cara, como que você vai fazer hábitos comportamentais do futuro? Eu falei, cara, tem como cruzar dados, tem como entender o ser humano, a percepção, o que pode ocorrer, o que não pode, tem como transformar, assim, as pessoas. Como também, com fórmula, tem como você transformar o candidato, ele poder entender, ele poder compreender, ele subir de nível. Quando a gente sobe de nível, tudo começa a transparecer de formato diferente. Aproveitar para fazer o jabá aí do lançamento em breve aí, né, Francisco? Quem ainda não segue o Francisco Quema, aproveitar para fazer o jabá aí, né? Quem ainda não segue o Francisco Quema, siga, porque em breve ele vai lançar esse treinamento dele, que, enfim, eu já dei uma espiada, ele me mostrou e, puta, tá ficando incrível. E então, quem não segue ele ainda, né? Passa seus canais aí, Chico, para o pessoal poder seguir aí. Tem meu canal aí no YouTube, né? Francisco Quema. Nas redes sociais também, lá no Facebook e no Instagram, né? Francisco Quema, é só procurar. Francisco Quema lá tá. Sou número 1 lá. Só procurar Quema que é o único, né? É o único, é o único. Eu quero te agradecer em meu nome, em nome do Mauro, em nome dessa galera toda que está com a gente aqui da Fórmula, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, por compartilhar o teu saber, a tua visão e auxiliar as pessoas que estão aqui com a gente com o teu perceber, transformando essa nossa política brasileira com posições claras de conhecimento e competência. Muito, muito, muito obrigado. Queria levar aqui para o final do nosso bate-papo, abrindo para você colocar qualquer sugestão que você queira deixar ou responder alguma coisa que a gente não te perguntou. Responder. Tem alguma, para depois de encerrar, tem alguma pergunta aí, Mauro, que as pessoas não estão assistindo já aqui? Tem a pergunta do Jânio Pires aqui, que ela é muito. O Jânio entrou depois aqui, ele não está assistindo desde o começo, né? Ela é muito parecida com o que a gente já falou ali antes sobre o digital, né? Com a mudança na realidade e no quadro social e político com o coronavírus, a campanha eleitoral terá hábitos diferentes da eleição 2018, tanto nos recursos humanos quanto nas mídias sociais. Acho que a resposta é muito parecida com a pergunta é muito parecida com a pergunta do Paulo, né, que a gente respondeu. Então, Jânio, depois essa live vai ficar disponível, vale a pena você resgatar e ir lá dar uma olhada na resposta, né? A gente tem pergunta aqui também do Tigo. O Tigo quer saber se vai ter eleições esse ano ou se vai adiar por causa do Covid. Não vai adiar, tá? Teve essa discussão, foi para o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral deliberou de que não será adiada, a eleição se mantém. Porém, o jeito de fazer campanha vai ter que ser diferente, isso com certeza. E tem a Regilane aqui, tá agradecendo muito, viu, Francisco, as suas colocações, que realmente conseguiu ajudar ela aí. Mas é isso, o que a gente tem de pergunta pendente aqui é isso. Mas faz uma consideração final para a gente aí, Chico. Consideração final que eu deixo. A dica de ouro aí que você tem para o pessoal que vai se candidatar, qual que é? Olha, a dica de ouro para você que vai se candidatar é muito simples. Você tem que desenvolver uma única habilidade: ser humano. Só isso. Porque a partir do momento que você passa a se desconstruir, para você se reconstruir novamente, dentro da sua essência, com informações relevantes, que vão realmente trazer um significado, você vai ter uma tendência a navegar, ficar na sua frequência, navegar na sua essência, e com certeza você vai colher frutos, vai colher resultados totalmente diferentes. Então, assim, a gente poderia falar 1000 coisas. Eu não estou aqui para fazer frases de efeito, porque isso não é o meu perfil. Meu perfil é transformar vidas, né? E a melhor transformação que um ser humano faz por si, né? Antes de pensar nas pessoas, é ele voltar para as origens dele, né? Realmente voltar para dentro e saber que por trás de toda essa situação de ser um pré-candidato, dele querer ajudar pessoas, ele tem que se ajudar, voltar para a essência dele, para poder, depois assim, ele fazer o movimento inverso e poder ajudar o coletivo, né? Essa é a minha consideração final. Eu agradeço muito o convite aí do Jorge,
prazer, do Mauro, foi muito bacana. E eu estou à disposição, gente. Estou à disposição para quando vocês precisarem de qualquer situação. Eu estou por aqui. Chico, meu querido, muito obrigado mesmo. Deu um show aí pra gente. Com certeza aprendi algumas coisas muito bacanas aí aqui hoje. Só gratidão. E, enfim, quem não segue essa fera ainda, vai lá seguir. Quem não conhece a fórmula, se você, né, o primeiro contato que você está tendo aí com a fórmula, entra no nosso site também. Quer fazer a fala da fórmula, Jorge, para encerrar? Um convite a todos. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui às 20 horas, sempre trazendo uma grande personalidade, como a gente trouxe hoje o Francisco. E estamos aí com uma ação de propósito, né, Mauro? Eu acho que o ponto, eu não me canso da gente enfatizar o nosso grande propósito. Nós unimos as tuas competências, um cara de marketing conhece muito de eleição, com as minhas competências, o cara de marketing, do digital, para poder entregar ferramentas práticas, objetivas, que possam levar bons políticos para transformar o nosso país, tendo o digital como um grande posicionamento de ferramenta e diferencial competitivo. É isso. Francisco, muito obrigado, meu amigo. Obrigado por você estar com a gente. Obrigado a vocês, viu? Valeu a todos vocês que ficaram com a gente ao longo desse período. Um forte obrigado. Deixa eu só Valeu, dar gente. um posicionamento, só para avisar para o Francisco também, que a gente bota daqui a 2 semanas o nosso podcast, a tua entrevista que a gente fez aqui, vai para o nosso podcast. Está no Spotify, está no SoundCloud, está no iTunes. Enfim, um podcast. Bacana. Eu esqueci também, eu tenho meu podcast lá, está lá, Francisco Quema, lá no Spotify, só procurar, eu estou lá também. É tanta rede que você acaba até esquecendo, né? Valeu, forte abraço, ótima noite para vocês. Valeu, forte abraço, tchau. Boa noite a todos, pessoal, até a próxima.